Eu botei como um tema, até que eu acho que ficou bem jovial, né? Clique em renovar, uma nova versão de você. Amém? Eu vou falar um pouquinho sobre este novo ano, mas antes eu queria dar esta continuidade. E por que eu estou entendendo que o que o missionário Luiz começou a falar serve até como introdução para todos nós aqui nesse propósito da mensagem desta manhã. Queridos, o que vem primeiro é a obediência. Amém? Por que é obediência? Porque não é fácil obedecer. Ou é fácil obedecer? Não é fácil obedecer. E talvez Deus tenha colocado assim justamente para que nós domemos as nossas vontades. Então, vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem. Quando Jesus transformou a água em vinho, isso é um milagre, irmãos, poderoso, não é? Faltou vinho, queridos. Aí o que Jesus falou? Vai lá, enche aquelas talhas que ficam lá na porta, cheia de água, e leve ao mestre-sala. E Jesus falou o seguinte: enche aquelas águas, aquelas talhas. Irmão, sabe quanto que cabiam de água em cada talha daquela? Amém? Eu vou pedir o seguinte, você só vai olhar no celular se eu pedir para você olhar, a não ser que você seja médico, tá bom? Aí você vai apagar o celular e vai prestar atenção no que eu estou falando aqui. Por exemplo, quantos cabiam naquelas talhas lá? Bastante. Dudu, procura aí. Acho que era 40, 80 ou 120 litros de água. Era uma coisa desse porte. Aí o que Jesus falou? Enche as talhas. E queridos, os caras foram lá, obedeceram e encheram a talha. Aí o Pedro vai lá buscar a talha de água. Vamos supor que ele é um daqueles que está tomando conta da água. Eles, daquela talha lá, que foi mandado ir lá buscar. Irmãos, ele não sabe se ele vai aguentar 80, 100, 120 litros d'água na sua corcunda, nas suas costas. Não é? Mas Jesus falou, enche de água, não coloque 80 litros, não coloque 40, não encha pela metade. E o que eles fizeram? Encheram de água, irmãos. E trouxeram. Olha só, foi lá, pegou. Quando o mestre-sala olhou, ele viu o quê, irmãos? Ele viu vinho. Quando é que aconteceu o milagre? Ninguém sabe. Se foi lá, se foi depois, se foi na hora que chegou, foi na hora que o mestre-sala abriu. Eu sei o seguinte, irmãos, quando Jesus falou para eles obedecerem, eles foram lá. E quando o mestre-sala olhou, era vinho. Os irmãos entenderam? Irmãos, se Jesus fala assim, vou transformar água em vinho aqui. Rapaz, acho que... O que eu ia fazer? $80 e 120, né? Entre 80 e 120. Então, eram mais do que eu estava pensando. 120, cada coisa daquela lá, cada talha daquela cabia entre 80 e 120 litros. O que você ia fazer, irmãos? Jesus aqui presente, eu vou transformar água em vinho. Acho que todo mundo ficava curioso, vou querer ver, vou correr, ir lá, não é? Mas o que eu acho interessante é que ninguém sabe a hora que a água transformou em vinho. Mas vejam só, a palavra do Senhor foi o seguinte, vai lá, encha as talhas de água.
Aí o Pedro ia olhar lá, não, mas aqui eu não vou aguentar 120 litros na minha corcunda para levar lá para o mestre-sala. Pedro não aguenta, Pedro é forte. Mas ele não perguntou isso a ninguém, todo mundo encheu, entendeu, queridos? Então, é obedecer que o milagre vai acontecer. Pegaram? É obedecer que o milagre vai acontecer. E aí o mestre-sala, irmãos, quando olhou, meu Deus, o cara é especialista, isso é um vinho bom. Irmão, sabe quanto tempo demora para um... Eu não sou especialista em vinho não, tá? Nem nunca fui bebedor de vinho. Sabe quanto tempo demora para um vinho ficar de boa qualidade? O suco de uva, anos. Dizem que quanto mais envelhecido, melhor. Melhor. Mas o que Jesus fez, irmãos? Transformou a água em vinho, assim, ó. Puf! Ele transformou, porque simplesmente houve a obediência. Eu não vou falar o caso de Abraão, que eu já falei 1 milhão de vezes aqui para os irmãos, né? Os irmãos pegaram, a questão é obedecer, e o milagre vai a você, queridos, e eu, só precisamos entender isso. A fé que o Luiz falou é essa, mas a fé é obedecer antes de qualquer coisa. Então nós temos que entender, vai lá, vai dar o passo de fé, é obedecer a palavra de Deus. Vamos dar um outro exemplo aqui? Estou fugindo do tópico não, tá bom? Da mensagem desta manhã. Mas o pão, a transformação, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Como é que foi? Jesus viu a multidão assim, e um discípulo falou, ó, eles estão com fome. Aí o que Jesus falou? Para Jesus foi bem simples. Dai-lhe vós mesmos de comer. Amém? Aí o que um lá falou assim? Quem foi que falou isso, hein? Não me lembro. Ó, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Teve alguém que entendeu, irmão, naquele meio, naquela multidão, que 5 pães e 2 peixes poderia alimentar uma multidão. E tem que ser assim, os irmãos entenderam? Jesus falou, dai-lhe voz de comer. Aí você vai olhar assim, multidão? Uma multidão, será que eu vou conseguir alimentar? Não tem nada, nem dinheiro. Aí ele foi lá, ó, tem 5 pães e 2 peixes. Separou todo mundo para encurtar a história. Irmãos, não parar. Eu fico imaginando, eu queria ver isso, irmãos, sério mesmo. Você não? Eu queria, né, dona Isonete? Tirando, irmãos, eu até me emociono. Tirando o pão. E o pão? Sei lá como é que é isso. Porque obedeceu, ele falou, dai-lhe você de comer. Pastor, dá de comer, você pode dar de comer. O que eu tenho? Minha carteira está vazia. Mas, irmãos, começou a brotar. Quantos cestos sobraram? 12 cestos. Amém? Os irmãos entenderam? A fé é você. Jesus falou para você, ó, dá de comer. 2025 é isso, irmãos. Eu até estou ficando arrupiado. Amém? Dai-lhe voz de comer. Amém? Vamos na mensagem? Foi feita a introdução já, né? Romanos 12, 2. Abre aí, queridos. Botou na King James aí? Muito bom. Irmãos, eu uso a King James, mas por quê? Eu gosto. Aliás, se os irmãos repararem, o que eu tenho de Bíblia na mente
É até da outra versão, né? Os irmãos já perceberam isso. Mas não sou eu. Dizem aí os entendidos que essa daqui é uma das melhores versões da Bíblia para você entender. Então diz assim, ó: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes. Para o quê, irmãos? Para que experimenteis o quê? Amém? Então, olha só, vamos todo mundo? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas primeiro não pode se amoldar ao sistema. E pedir, e você só vai ser transformado pela renovação da vossa mente, se não se amoldar ao... Amém? Isso é o que está dizendo o texto aqui, né? Todo mundo entendeu? Quantas vezes eu já preguei sobre isso, irmãos? Acho que 1 milhão de vezes, né? Mas eu queria falar algo diferente aqui, nesta manhã, neste ano. Queridos, nós vivemos hoje num tempo de mudanças aceleradas, né? As coisas mudam rapidamente. Rapidamente. E eu fico impressionado. Vocês sabiam, queridos, que a ciência, ela está se multiplicando, né? Amém? Mas vocês sabem que, a partir de agora, nos próximos 10, 15 anos, vocês vão ver uma aceleração muito maior do que você viu até hoje. Muito maior. Dizem que o que a ciência se multiplicou hoje, de lá do início até hoje, nos próximos 15 anos, o que você viu nesses séculos todos vai acontecer, vai duplicar. Eu não sei como é isso. Mas, por exemplo, só para os irmãos entenderem como é que estão as coisas. Você sabe que tem... Eu estava vendo uma live de saúde. Vocês sabem... Quem é da saúde aqui? Irmãos, presta atenção aqui, hein? Quem é da saúde aqui? Tem alguém? Aí, Dudu, rapaz. Dudu está caladinho aí. Mas você sabe que você tem um sistema linfático que é para purificar o seu corpo. Então, quando você dorme, o sistema linfático purifica o corpo. E procura ver onde estão as inflamações e tal. Deus é perfeito. Mas eles achavam que na cabeça, na mente, não existia um sistema para fazer isso. Porque o linfático faz no corpo, mas na mente. Irmãos, sabe que descobriram que existe? E sabe quando que descobriram isso? Agora. Em 2012. Isso é uma descoberta recente. E eles descobriram o seguinte, por isso que eu fiquei estarrecido mais ainda, e descobri que eu tenho que dormir e você também. Esse sistema que limpa a sua mente, limpa as suas células mortas, para não evitar que ela se transforme num câncer, também tem na mente, é linfático, outras que é ganglio linfático, um negócio assim. É isso, Dudu? É um nome assim. Ele sabe. E ele funciona, escuta só, quando você dorme. Então, quem não gosta de dormir, como eu, que eu acho que é perder tempo, mas estou mudando de ideia. Entendeu? Você precisa dormir para que a sua mente seja renovada. Para que a sua mente seja renovada, limpada. Sabiam disso, irmãos? Pois é. E você tem que dormir. Deus é tão perfeito que Ele sabe que a noite é o horário de você dormir. O teu corpo é preparado para você dormir à noite, não é de dia. É interessante. E você, irmãos, para renovar o seu corpo e a sua mente, você tem que dormir pelo menos, sabe quanto tempo? 7.
entre 7 e 9 horas. Amém? E se você dormir 10, irmãos, é bom? É pior, realmente. Você não pode dormir pouco nem muito. É interessantíssimo isso. Olha como é que Deus faz as coisas. Se você dormir mais do que o necessário, você vai prejudicar o seu corpo. Não vai renovar a sua mente. Não vai renovar o seu corpo. Então, queridos, eu acho muito interessante quando a gente observa isso. E as transformações são aceleradas, rápidas, as mudanças, a multiplicação das coisas, da ciência está acontecendo numa velocidade incrível. E, queridos, e se a gente não fizer o que é o correto, a gente não muda, não renova. Os irmãos pegaram? Acho que vocês estão começando a entender o que eu quero falar nessa manhã, né? Então, se a gente não fizer o que tem que ser feito, ou seja, o que Deus já preparou para que façamos, as coisas não mudam. E olha que nós temos tudo, não é? Para entender isso, porque você é diferente daqueles. Tem gente que cientificamente descobre as coisas, mas você tem um Deus que fala contigo, que ministra ao seu coração. Como o próprio missionário falou aqui nesta manhã, o que eu faço? E Deus começou a trabalhar, né? Aliás, ainda sobre essa questão que o Luiz colocou aqui, eu vou dizer para os irmãos, quer bênção, irmãos? Você quer prosperar, quer ter um bom emprego, quer casar como Augusto? Seja fiel a Deus. Amém? Quer ter o melhor? Seja fiel a Deus, obedeça, e o milagre vai acontecer. Amém? Irmãos, as pessoas acham... Vamos deixar isso para lá, né? Eu ia falar sobre o casamento aqui. Posso falar? Eu fui casar, irmãos. Fui casar, eu e Ana. Aí, o que a gente pensa? Eu tenho que ter tudo para casar. Eu só vou casar quando tiver casa própria, né? Carro, bom emprego e tudo. Irmãos, isso é pensamento, né? Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui que todo mundo já sabe. Quem é fiel no pouco, é no muito. Não espera ter muito para ser fiel, que você não vai ser. Pegaram? Não, eu vou ser fiel quando eu tiver muito. Então, veja só, eu ia casar e eu falei, e agora? Todo mundo dizendo, a Ana, eu tirei ela do Lago Norte, irmãos. E aí, todo mundo esperando o quê? Um empresário, um negócio, entendeu? Aí chega Manel, um bancário. Do Banerj ainda. Nada disso. Aí imagine o seguinte, irmãos. Eu não vou nem contar muita coisa aqui, não, mas vou dizer o seguinte. O que acontece? Aí as pessoas pensam que você vai ter tudo de início. Não, até cheque sem fundo rolou, irmão. Porque a Ana... Posso falar, amor? Então, o que acontece? Irmãos, imagine uma mãe que trabalhava lá no Senado Federal, né? O salário era... Enfim, aí tudo era ilimitado, irmãos. Puf, passava e tal, tinha sempre saldo lá. Não é verdade? Aí casa com um bancário, que é tudo e do Banerj. Entendeu, irmão? Aí quando vai ver, tá faltando, não dá. Espera aí, não é assim. Rapaz, mas a gente fez. E daqui a pouco, irmãos, vou dizer para os queridos. Quando a gente percebeu, eu tinha um lote
e comecei a construir uma casa no Parkway. Amém? Amém? Irmãos. A gente nem... Aí chegava lá no colégio, levava os meninos. Aí eles pensavam que a gente era rico. Vocês moram no Parkway? Quando as meninas falavam, não, nada disso. Mas, enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, irmãos, mas vamos voltar aqui. Olha só o que acontece. Nós vivemos nesse período que você até pode ganhar muito dinheiro. E, de repente, pode perder muito dinheiro. Nós vivemos num momento, querido, se você quiser mudar o seu rosto, é só você ir no médico ali e fazer uma harmonização facial. Você muda. É tudo rápido hoje. Você, irmãos, pode engordar e emagrecer a hora que você quiser. Os meus irmãos estão entendendo? Se você quiser emagrecer hoje, tem condições de chegar ali. Teve um artista aí para fazer um filme, irmãos, que ele precisou emagrecer. E rapidinho fez isso. Para interpretar lá o papel, os irmãos sabem. Aí, tudo é rápido. Mas, queridos, veja só, mas você vai voltar. Vamos dar o exemplo do emagrecer. Você tem um DNA biológico. Aí você emagreceu. Mas se você não mudou a mente, não renovou a mente, o que vai acontecer? Engorda de novo. E você vai voltar para aquele seu patamar. Por isso que quem faz uma cirurgia bariátrica, o que ele tem que fazer primeiro? Mudar a mente. Tem que fazer o tratamento antes da operação psicológico para mudar a mente. Por quê? Senão você faz a bariátrica, ninguém vai fazer a bariátrica aqui, não precisa. Aí você fica com a mente de gordo, com a mente de comer doce. O que vai acontecer, irmãos? Você vai voltar para aquela situação, porque não mudou a mente. Amém? Pegaram? Tem que mudar o quê? Cabeça. Fazer um tratamento. Onde é que você faz o tratamento? Hoje, psicológico, para mudar a mente. Hein? Quem é o seu psicólogo? Onde está o seu hospital, vamos dizer assim? Ou melhor, o hospital não, a sua clínica. Os irmãos entenderam? Estão começando a pegar? Está dentro da igreja, está na palavra de Deus. Está em Jesus, o maior psicólogo de todos. Se a gente não fizer esse tratamento... Então, irmãos, vamos começar aqui, feito toda essa introdução. O ano de 2025 é um ano de renovação, de mudanças. Amém? Nós queremos mudanças. Todos vocês, eu também. Queridos, e a gente até diz isso, vou mudar em 2025. Quem já falou isso? Não me responda, não. Mas se você estiver com a mente em 2024, os erros que você cometeu não vai alterar, não vai mudar. Aí você vai começar 2025 igual eu, fazendo as mesmas coisas de 2024. Os irmãos estão entendendo? E eu não quero isso, não. Eu já falei para Deus. Foi quando Deus me despertou. E eu vou dizer, irmãos, de ontem para hoje. Não vou começar 2025 para mim está igual a 2024. Não. Foi o que o missionário também falou aqui. Nós temos que mudar. E se a nossa estação, quem foi que falou estação aqui também? A palavra da moda, né?
não mudar, irmão, se a gente vai, eu vou permanecer naquela estação onde os erros, eu cometi muitos erros. E, queridos, cometer erro é natural, porque nós somos inclinados a fazer aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Mas eu vou dizer aqui para os irmãos, temos que mudar. E você, sozinho, consegue mudar o seu, qual é a expressão moderna, Tainá? Mindset. Amém? Eu vou tentar explicar, mas se eu não conseguir, ela vai explicar. Sabe o que é um mindset? São aquilo que você tem, né, os seus princípios que regem a sua vida e que você vai colocar em ação para perseguir o seu objetivo. Isso você consegue fazer. Mas o seu mindset, é isso? Queridos, quem que muda é Jesus, não é você. Amém? O seu mindset, estou falando certo? Precisa entregar a Jesus. Ele que vai gerar os princípios na sua vida para essa renovação. Os irmãos estão entendendo? Então, que Deus, o meu era assim, e eu acho que eu tenho que fazer isso. Aí você vai dizer assim, Deus, agora está em tuas mãos, você que vai dizer o que eu vou fazer. Estão entendendo, irmãos? Fala de novo aí, Tainá. Mai? Aí. É uma palavra até complicada para eu falar. Então, irmãos, nós temos que colocar para Jesus começar a fazer, e Ele quer fazer isso na nossa vida. Então, querido, eu coloquei aqui, Jesus, Ele quer fazer, não é um mindset, é uma revolução na sua vida neste ano de 2025. Nós temos que crer, irmãos, que nós podemos alcançar outros limites. Nós podemos voar, nós podemos atingir um patamar lá em cima. Mas isso a gente tem que dar o passo de fé. Eu agora estou mudando. Passo de obediência. Porque senão, irmãos, Deus não seria o Deus que a Bíblia diz que Ele é. Mas nós estamos tão acostumados às nossas questões, a viver a nossa vida, entendeu? Estamos tão envolvidos no sistema que ele gera até o nosso mindset. Os irmãos estão entendendo? E a gente pensa que é aquilo. Até porque o mundo muda rapidamente. É tudo acelerado, é a novidade. Irmãos, eu fico imaginando aqui como que eu mesmo tenho orado ao Senhor e tenho procurado, não sei como é que vou fazer isso, mas eu tenho procurado, de alguma forma, achar até um nicho para a gente faturar, ganhar dinheiro na internet. Aí você olha assim, claro que você tem que consultar alguém, mas hoje, irmãos, o sistema já mostrou que para faturar, as pessoas têm que ter o seu like e tem que se amoldar ao sistema, que a nossa questão é essa. Você vai hoje no shopping, irmãos, tem uma porção de gente lá no espelho, paf, para ganhar o like, porque isso aqui está dirigindo a vida deles, hoje, do mundo. Mas nós, entendo aqui os irmãos, somos diferentes. E Deus quer fazer uma revolução. Então as pessoas estão lá, colocam, e irmãos, tem pessoas que com essas fotozinhas se tornam influenciadores e estão. E nós queremos seguir esse sistema, mas não podemos seguir. É isso que eu quero dizer para os irmãos aqui nesta manhã. Então, 2025, Jesus quer mudar.
fazer uma revolução na nossa mente, para que a gente entenda definitivamente que nós somos diferentes. Então, queridos, olha só, Jesus é que muda a mente, é que muda o nosso coração. E tem gente, irmãos, que até estão sendo ensinado errado na igreja, às vezes. Você tem que andar, tem até um meme desse aí na internet. Tem que andar como se você já tivesse sem ter. Então as pessoas, como é que é? Diz que tem a mente de rico sem ser rico. Teve uns vídeos desses aí na internet rodando assim. Aí ele age como um rico sem ser rico, mas ele age como um rico que não conhece a Deus. Sabe como é que é um rico que não conhece a Deus? Arrogante. Claro que toda regra tem exceção. Não se aproxima de ninguém. Não anda em qualquer lugar. Não vai aonde Deus manda que ele vá. Claro que tem exceção. Então, nós somos ensinados, às vezes até dentro da igreja, que são aquelas mensagens de autoajuda. Você já tem que se comportar como se você tivesse uma Ferrari. Queridos, não é nada disso. Jesus não ensina isso. Então nós temos que, não podemos, por isso que a Bíblia diz aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, com este sistema. Então, queridos, não podemos agir assim, dessa maneira. Então, conformar com este mundo, mas nós precisamos, vejam só, experimentar a renovação da nossa mente. Melhor, vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos entenderam? Quando a gente mudar a mente, fizer o reset, clicar ali, ó, esse ano é diferente. Aí eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando o modelo, o padrão oferecido aí fora não nos interessar mais. Mas, queridos, nós até dentro da igreja, para comportamentos, não só para comportamentos, até para imagens, até para aquilo que a gente mostra, a gente quer, muitas vezes, seguir um padrão. E eu não estou dizendo que... Como é que eu vou dizer para os irmãos? O que está errado, muitas vezes, é o nosso comportamento, onde está a nossa mente, o nosso coração, onde ele está sendo moldado. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que estar sendo moldado numa outra forma. Nosso comportamento tem que ser, muitas vezes, diferente, porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos, se o sal vier a ser insípido, para que ele serve? Para nada, para ser jogado na terra e ser pisado. Não é? Se eu e você estivermos dentro de um sistema e não formos criaturas, escutem só, os irmãos vão entender, estranhas lá fora. Irmãos, vamos entender aqui melhor. Todo mundo rouba, mas eu não roubo. Os irmãos entenderam? Vou dizer aqui, posso? Todo mundo faz sexo antes do casamento, mas eu... Fala aí, queridos. Não faço. É estranho, você é estranho. Todo mundo vai para a balada, sabe para quê, irmãos? Para se liberar, tomar, como diria meu pai, o tóxico. Mas eu... Todo mundo faz isso, mas eu não faço isso. Porque eu sou diferente. Os irmãos estão entendendo? 2025 tem que ser isso. Temos que mudar a... Mas se a gente continuar lá em 2024 cometendo os mesmos erros, ou talvez até as mesmas boas ações,
Só que as boas ações agora eu tenho que continuar fazendo e talvez até aprimorá-las. Mas aquilo que era ruim, em 2025 eu tenho que mudar a mente. Eu tenho que clicar lá e resetar, irmãos. Estão entendendo, amados? Deixa eu tomar água aqui. Nós não podemos nos amoldar às coisas ruins do mundo. Você é luz e sal da terra. Não podemos viver sob padrões irreais, irmãos. Não podemos. Já falei sobre isso aqui. E vou dizer mais. Jesus não dá algo para você, nem para mim, que o fim seja eu mesmo. Os irmãos entenderam? Nós queremos as coisas para nós mesmos, muitas vezes. Eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, para quem? Às vezes até para minha família. Mas a Bíblia diz o seguinte: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua e as demais coisas. A Bíblia diz o seguinte, irmão, vou repetir o que eu disse no início. Se você é fiel no pouco, e a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis. Pegaram? Deus está querendo falar conosco o seguinte, irmãos. Nós temos que pedir o que é certo. Não para a gente, para que nós sejamos o fim, a estrela, o produto maior do que Jesus. Não! Vou pedir para a igreja no sentido assim, Deus abençoar o projeto, Deus abençoar a casa do Senhor. Porque nós fomos chamados para isso, irmãos. E quando você faz isso, o seu coração está nisso, quando o meu coração está nisso. Sabe o que acontece, queridos? Sabe o que acontece? Deus prospera. Naturalmente, vai te dar até o carro, a casa e tudo. Mas não é sobre isso, irmãos. É sobre onde está o nosso coração. É sobre onde está, né? A Bíblia diz assim: você pede mal porque pedis para quê? Quem lembra? Para o vosso deleite. Os irmãos entenderam? Então olha só como é que a Bíblia é maravilhosa. Pedis, não recebeis, porque pedis? Pedis para quê? Para o vosso próprio deleite. Não é isso, irmãos. Se pregaram isso para você, se eu preguei algum dia sobre isso, pastor Carlão, nós estamos mudando aqui. Porque se você pedir mal, o que é pedir bem, irmãos? É por uma necessidade imediata, em favor da obra de Deus. Aliás, é sobre isso mesmo. É sobre a obra de Deus, sobre o projeto de Deus. Tem pessoas que largam o projeto de Deus, é problema dele. Não é? Não é meu problema. Então, quero dizer o seguinte, não é sobre isso. Você não foi chamado, eu já até falei isso uma vez, para ficar escondido. De trás da malhada, vou ficar aqui, ó, né? Escondido no rebanho. Deus não quer isso não, irmãos. Aí Deus vai ter que te tirar lá de trás, colocar na frente. Os irmãos estão entendendo, queridos? Então, em nome de Jesus, nós fomos chamados para sermos bênção, para produzir, para glorificar o nome do Senhor, para realizar a obra de Deus, para realizar o projeto de Deus. E, queridos, para a gente ser fiel no pouco, eu vou dizer uma coisa, quando a gente procura fazer ou estar amoldado às coisas lá de fora, sabe o que acontece, irmãos? Lá, nunca a gente vai conseguir ser o melhor. Hoje eu sou o maior influenciador. Eu já disse aqui para os irmãos que esse negócio de influência começou lá no céu, né? E o diabo, foi o maior influenciador, arrastou 1/3 e caiu. Mas vejam só, o pastor Carlão, que era levantador lá de peso,
Levantava o quê? 120, 180, né, pastor Carlão? Aí ele fala assim, poxa, eu sou bom. Só estou dando exemplo, hein, pastor Carlão? Eu sou bom. Aí daqui a pouco ele olha lá e tem um cara levantando 200. Sempre vai ter alguém mais bonito do que você, melhor do que você, mais forte do que você, mais inteligente do que você. E aí, queridos? Aí você fica frustrado porque você não é o primeiro. Então a questão não é essa. Então isso não tem fim, não termina nunca. Então nós temos que voltar. Esse sistema, ele é gerado para deixar todos nós, estão entendendo, irmãos? Frustrados, em nome de Jesus. Mas, queridos, chegou o ano de 2025. Não vai ser como o ano passado. Amém? Amém? Só a Dona Isonete está falando alto aí? Não vai ser como o ano passado. Eu não quero que seja. Você quer, Emily? Exatamente. Vamos resetar. Vamos buscar uma nova versão de nós. Amém? A melhor. Porque o melhor de Deus ainda está por... Então vamos buscar, irmão, vamos começar com essa mentalidade. E para isso, nós temos que não nos amoldarmos, porque a palavra correta é essa mesmo, ao sistema, Romanos 12:2, como foi o nosso texto base. Então, vou repetir, se todo mundo faz aquilo e é pecado, não é para você. Todo mundo faz. O crente faz, é problema dele. Eu não faço. Em nome de Jesus, tá bom, querido? Então, vou ser diferente. Vou passar para o final aqui. Vou viver diferente. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar em 2025. Então, qual é o segredo? A Bíblia está dizendo aqui, nós precisamos experimentar a boa e agradável vontade de Deus. Mas para que a gente experimente a boa, é simples, é renovar a mente. Amém? Vou repetir. Como é que você renova a mente? Fala, Tainá. Obedecendo. Na Bíblia, envolvido. Você sabe o que Deus chamou para você fazer? Tenha atenção. Essa tem sido a nossa luta. Precisamos ter atenção, porque senão não vamos ver um milagre. Então, quer experimentar? Não se conforme com este mundo, com este sistema barato, irreal, ganancioso, que é governado não por princípios bíblicos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, tudo, e eu provei para os irmãos aqui, tudo começa na mente. A mente se renova. Cientificamente, falei para os irmãos. Amém, queridos?